de ensino, um ótimo time de professores e um ambiente moderno para quem quer aprender, estudar e melhorar. Olá, acadêmico! Esta unidade tem como objetivos: conhecer os fundamentos básicos que norteiam a metodologia do custeio baseado em atividades, ABC. Analisar as vantagens e desvantagens em uma implantação de ABC. Compreender o funcionamento básico do ABC com base em uma aplicação prática. Conhecer os princípios básicos sobre a aplicação da gestão baseada em atividades, ABM. Perceba que o Activity Based Costing, ABC, que no português é traduzido para custeio baseado em atividades, é uma ferramenta largamente utilizada por empresas no mundo inteiro e que mereceu um destaque especial para que você, prezado aluno, possa compreender melhor o funcionamento deste método de custeio. O ABC surgiu da necessidade de se ter uma ferramenta de custeio que distribuísse os custos de overhead de forma mais adequada, pois estes custos estavam cada vez mais crescentes, em virtude da mão de obra direta ser substituída pela automação robótica nas indústrias. O modelo ABC surgiu na década de 1960, em trabalhos desenvolvidos na empresa General Electric. Contudo, na década de 1970, os professores Cooper e Kaplan, da Universidade de Harvard, divulgaram a primeira versão do método ABC. Segundo esses autores, o ABC é uma abordagem que analisa o custo da atividade e sua inter-relação com o consumo de recursos, independente de que departamento estejam alocados, permitindo identificar quais fatores são provocadores de custos em seus processos relacionados com a inserção de produtos ou serviços no mercado. O ABC demonstra o que foi gasto, referindo-se ao montante de recursos disponíveis, onde foi gasto, indicando em que processos foram gastos e o principal, para que foi gasto, ou seja, qual o fim do custo. A esse fim chamamos de objeto de custos, que pode ser o produto, cliente, filial, canais de vendas, unidades de negócio, enfim, o que se deseja medir. Vamos ver alguns exemplos em cada situação. O primeiro estágio de acumulação de custos no ABC são os recursos, e estes podem ser qualquer conta contábil ou centros de custos em que estejam os custos originalmente. Temos como exemplo água, energia, comunicações, salários, aluguel, etc. No segundo estágio, temos acumulados os custos nas atividades em que foram recebidas pelo consumo dos recursos. É nesse estágio que se diferencia dos demais métodos de custeio, pois antes de chegar aos produtos, passa pelas atividades geradoras de custos que foram consumidas pelos produtos. Temos como exemplos de atividades comprar materiais, elaborar produtos, executar serviços, embalar produto, realizar cobrança e realizar pagamentos, etc. No terceiro estágio, e mais importante, é que são definidos os custos dos produtos. As atividades são consumidas pelos objetos de custos. Lembrando que, em cada estágio, os custos são totalmente transferidos. Isto quer dizer, o total dos recursos é transferido às atividades e estas são totalmente transferidas para os objetos de custos. Estes custos são direcionados, ou seja, existe uma relação de causa e efeito entre um estágio e outro, e pelo volume direcionado acumulam-se os custos. O direcionador é o fator que determina o custo de uma atividade. Como as atividades exigem recursos para serem realizadas, deduzimos que o direcionador é a verdadeira causa dos custos. Por isso dizemos que não é rateio de custos, e sim um rastreamento dos custos. Observe também que o ABC passou por duas gerações, sendo que a primeira geração tratava apenas do problema da apropriação dos custos, enquanto a segunda geração enfocava muito o processo operacional. Essa segunda geração se desdobrou, quero dizer, foi muito além de um simples método de custeio.
tornando-se uma poderosa ferramenta de gestão denominada de ABM, com a finalidade estratégica de gerenciamento e performance operacional, com vistas às melhorias contínuas no processo organizacional. Acadêmico, deixo agora para você uma entrevista feita com o renomado consultor especialista em ABC, o Sr. Valério Loura, que tem mais de 20 anos de experiência nesta metodologia, além de ser palestrante em diversos seminários nacionais e internacionais com o tema ABC, e também com o tema UEP, Unidade de Esforço da Produção, que também é uma metodologia de custos consagrada no cenário acadêmico mundial. É também autor de diversos livros e sócio-diretor da empresa Tecnosul Consulting, que presta consultoria em ABC para diversas empresas nacionais e multinacionais. No Brasil, o que a gente vê hoje são muitas empresas que têm, digamos assim, já uma abertura, uma cultura um pouco mais desenvolvida, já começam a utilizar a ferramenta para a sua competitividade, né? Cada vez que o mercado se tornar mais competitivo hoje em dia, se torna muito mais interessante a utilização de uma ferramenta precisa para o cálculo dos seus custos, né? Isso vai ser um impacto que a gente vai poder observar nos próximos anos, não somente o ABC, como outras ferramentas, mas um controle mais minucioso do cálculo de custo dos seus processos, dos seus produtos. Quem não passar por esse caminho vai começar a andar sem uns instrumentos de navegação num mercado altamente competitivo. Essa é uma pergunta bastante interessante também. Por quê? Porque muitas empresas tentam fazer a aplicação de uma ferramenta avançada de custeio e às vezes elas mesmas não estão preparadas para isso, certo? Então o que eu vejo, que pela nossa experiência de mercado, a gente vê claramente assim, primeiro, eu acho que a empresa ela tem que ter uma cultura já adequada a entender a necessidade de uma ferramenta de custeio avançada, né? Você não pode ter aquela resistência interna de mecanismos de resistência pessoais ou de ferramentas. A empresa tem que estar pronta para receber novas ferramentas de trabalho, não só o ABC, como eu falei antes, qualquer tipo de ferramenta. A segunda ideia seria uma contabilidade bem estruturada. Quando eu falo isso, seria uma contabilidade básica, coisas simples que a gente às vezes está nas empresas e vê que não funciona. Por exemplo, uma organização correta de centros de custo, com lançamentos contábeis adequados, são coisas básicas que a gente precisa encontrar na empresa para poder desenvolver um bom trabalho. Além disso, quando eu falo contabilidade bem estruturada, a gente hoje está falando, obviamente, tudo isso linkado num sistema ERP, certo? Um sistema de ERP de mercado, seja um sistema corporativo, que ele faça esse tratamento dessa contabilidade, que a gente possa usar os dados que estão nesse banco para alimentar o sistema de ABC. Hoje eu acho que é incompreensível você fazer uma instalação de uma metodologia de custeio avançada sem ela estar conectada com o ERP, assim, ou seja, sem utilizar uma ferramenta adequada como um software para essa ferramenta também. Você tem que conectar tudo isso. Essa eu acho que é uma das grandes necessidades. Uma outra que a gente pode citar também é a complicação que muitos modelos de ABC acabam sendo construídos. As pessoas querem chegar num modelo tão legal, assim, tão perfeito, que acaba atrapalhando o próprio projeto, assim, criar muitas atividades, que é a tendência do grupo. Você começa a desenvolver um grupo de trabalho para fazer um projeto de ABC, a tendência natural das pessoas, como eles estão vendo o custo de uma forma diferente, é que cada vez mais atividades, cada vez abrir mais. E isso a gente tem que controlar. Primeiro, ter a noção, eu sempre converso com os meus clientes e falo assim, a gente não tem nada, então vamos começar no primeiro degrau, depois o ano que vem a gente sobe o segundo, o ano que vem o terceiro, e assim a gente vai andando, como um processo evolutivo dentro da própria ferramenta. Eu acho que isso é muito importante, tá? Então, outro ponto também, para encerrar essa questão, seria a questão dos apontamentos. Muitos modelos que as empresas criam começam a querer fazer apontamento em tudo quanto é área da empresa. E isso gera uma resistência violenta. Então, apontamentos de horas, de atividades das pessoas, da organização, onde é extremamente necessário. Onde não é necessário, a gente tem outros mecanismos para poder fazer o modelo ser construído.
Bom, acho que o primeiro passo da aplicação de uma ferramenta de custeio avançada é você fazer o tratamento dos custos dos processos e dos produtos. Esse é o primeiro passo. Tendo isso estabelecido, eu acho que uma ferramenta desse porte ficaria muito... A utilização seria muito pequena pensar só em custo, certo? Por quê? Porque a gente poderia ampliar esse horizonte, ou seja, se eu já tenho todas as áreas mapeadas, conheço todas as atividades da organização, poxa, eu posso começar a pensar em melhoria de produtividade, eu posso criar indicadores de desempenho, eu posso fazer avaliação, por exemplo, de atividades que não agregam valor ao processo, para eliminar, para reduzir custo, para buscar melhoria efetiva. Eu posso, por exemplo, pegar toda uma área, eu posso fazer de várias formas, eu posso pegar toda a área administrativa, financeira e listar todas as atividades dessa área. Aí, uma vez listado, com o seu devido custo de cada atividade, eu posso montar um diagrama de Pareto em cima desse processo e identificar que 80% do custo da minha área está concentrada em, por exemplo, 20% das atividades que são efetuadas. Então, isso é uma ferramenta que deveria estar sendo utilizada para essa busca de melhoria mesmo de processo. Eu posso fazer cálculos de capacidade de áreas, inclusive, por exemplo, se você tem uma empresa, uma organização, você tem sei lá, vamos fazer um departamento de RH que ele está ocioso. Seria interessante a gente saber quanto custam essas coisas dentro do departamento de RH. Por exemplo, quanto custa fazer a admissão de uma pessoa? Quanto custa a contratação de um serviço? De repente, por que eu não posso até terceirizar serviço para fora para cobrir essa capacidade ociosa? Então, é para essas coisas que a ferramenta tem que ser utilizada, além do custeio em si, né? Eu sempre gosto daquela ideia, parece uma coisa muito lúdica, mas é aquela ideia da caixinha de ferramentas, né? Então, você tem uma caixa de ferramentas, então a ferramenta em si não resolve o problema da tua vida, mas eu preciso, para fazer um bom conserto num automóvel, num armário, na minha casa, eu tenho que ter uma caixinha de ferramentas, eu vou usar a chave de fenda para fazer um negócio, um alicate para fazer outra coisa, um martelo para fazer outro serviço. Então, esse conjunto de ferramentas que a organização precisa ter, seria um custeio tecnológico avançado, um sistema de indicadores de desempenho, uma tecnologia de controle de qualidade. Então, qual que é a ideia? É você poder usar essas ferramentas e conectar uma na outra. Por exemplo, quando a gente tem vários clientes pelo país, que a gente utiliza a ferramenta do IBC na parte do custo corporativo, digamos, para tratar a despesa contabilmente definida, e na parte produtiva a gente usa outra ferramenta que a gente aplica também, que é o conceito da unidade de esforço de produção. Uma tratando o custeio produtivo, a outra tratando o custeio da parte administrativa, digamos, né, a parte de despesa, e as duas conectadas, trabalhando mês a mês, lado a lado, também conectadas com o RP da empresa. A gente precisa hoje buscar ferramentas que nos auxiliem a enxergar melhor. Eu tinha um cliente uma vez que me falou um negócio muito bacana. Ele falou assim, antigamente a gente usava o que a gente tinha nas empresas, ou seja, era como se eu estivesse procurando as melhorias que eu poderia fazer e eu via isso a olho nu. Então essa empresa que já buscou várias alternativas de melhorias de processo, ele falou assim, agora eu não vou mais conseguir enxergar a olho nu, eu vou precisar de um microscópio, de uma lupa para enxergar. Então essa lupa, digamos, seria essas ferramentas de gestão que estão disponibilizadas no mercado hoje para que você possa aumentar a tua competitividade. E isso é o fator fundamental. O mundo, a cada dia que passa, se torna mais competitivo, mais agressivo. E a gente precisa preparar as nossas empresas para que elas tenham essas ferramentas para poder lutar adequadamente no mercado que vem. Porque o teu concorrente faz isso todo dia. Ele pensa como melhorar o seu processo e como superar os seus concorrentes. E você tem que pensar isso também, senão ele vai passar na tua frente. Deixo com você a célebre frase: não se pode gerenciar o que não se pode medir. Essa máxima tem relação direta com a contabilidade gerencial, que busca, através de suas ferramentas gerenciais, avaliar o desempenho e propor melhorias, gerando vantagem competitiva para a organização. Chegamos ao fim da nossa disciplina de contabilidade gerencial. Espero que o conhecimento adquirido nesta disciplina você possa aplicá-lo nas empresas onde trabalha ou venha trabalhar. Um grande abraço.